nasceu esse canal aqui, chamado Canal Atlântida. Somos 3 amigas que nos reencontramos nessa jornada aqui no planeta Terra, em Gaia. E para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história, saber como tudo isso surgiu, nós vamos fazer uma breve apresentação de cada uma. E eu posso começar? Claro. Sou eu já que estou falando, né? Então eu vou começar. Eu sou Fernanda, eu estou Fernanda, né? E eu venho há muitos anos na minha jornada de autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência. Passei por diversas religiões, por terapias, as classificadas, né? Médicas e holísticas. E aí eu cheguei num curso de registros akáshicos. E foi lá que eu encontrei as meninas, que a gente se reencontrou, porque em algum momento do curso eram feitas trocas entre os participantes, né, que a gente se falava ali no privado e tudo mais, e foi uma conexão super instantânea, genuína, de sentir no coração, assim, e desde então a gente nunca mais se largou, né, meninas? A gente se fala todo dia, algumas pessoas, nós montamos alguns grupos, algumas pessoas vieram, outras não ficaram, mas nós estamos aqui e temos a certeza cada vez maior desse propósito de sermos um canal de comunicação, né, de compartilhar com o mundo todos os conhecimentos, todas as experiências incríveis que temos vivenciado ainda, porque o conhecimento precisa ser multiplicado, ele precisa ser replicado. E a gente está muito feliz com esse projeto. Espero que vocês gostem e que traga luz e curiosidade para a vida de vocês, se vocês sentirem o chamado de buscar tudo isso. Camila. Prazer, eu sou Camila Teixeira. Acho que cada uma tem uma jornada aqui, né? Interessante. Eu estou em busca da espiritualidade, assim, dentro da espiritualidade muito recente, mas foi uma coisa meio profunda, né? Foi como um salto quântico, né? Que a Crisa pode explicar depois para vocês o que é salto quântico. Pode ser que vocês não saibam, mas ela tem mais conhecimento do que eu nesse sentido. Não venho de várias religiões, não passei por religiões, passei por poucas, mas sempre acreditando em energias, né? Acreditando na luz, acreditando numa força que não tem forma, né? Nunca consegui me fixar muito nesse Deus do cajadinho, assim, vou punir vocês, né? Mas aí, por encaminhamento da espiritualidade, fiz o curso de registro akáshico com elas, né? E a gente descobriu muita coisa sobre nós, né? Com esses registros, principalmente o motivo, né, do nome deste canal. E vocês vão saber um pouco mais, porque quem procura por Atlântida é porque tem conexões que precisa entender por que tem conexões, por que sente isso dentro de você. Então, a gente está aqui como um canal para trocar informações, como a Fê falou. E quanto mais informações a gente trocar, mais a gente vai avançando, aprendendo cada vez mais. Fica à vontade, Crisa. Então, eu sou a Crisa Gama. Na verdade, eu sou a Cristiana. Não, na verdade, eu sou a Crisa mesmo. Vulgo vários nomes. Mas eu me encontro como Crisa. E também... eu nem sei se eu passei por várias religiões, porque eu acho que eu nunca me identifiquei em nenhuma, né? Eu falo que a minha primeira comunhão foi traumatizante, né? Porque eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Eu não entendia nada. Mas, enfim, agora eu entendo por que eu não entendia. Porque eu não me conectava. E comecei nesse mundo da espiritualidade, do despertar, né? Há pouco tempo também, tem 1 ano e pouco. Acho que o despertar mesmo, acho que o grande salto quântico, né?
foi 1 ano e pouquinho, porque antes já estava buscando conhecimento com coaches, enfim, né, várias técnicas, e agora que eu comecei mesmo a me encontrar de verdade, e principalmente depois dos registros acásticos. Encontrei essas joias, reencontrei, né, as irmãs de alma e várias outras também, né? E está sendo fantástico, cada dia uma nova descoberta, uma nova cura. Está sendo incrível essa jornada. E relembrar de tudo isso está sendo mais incrível ainda, né? Cada dia a gente relembra de algo diferente e fica, caramba! É uma descoberta nova a cada dia. Não, não é possível! Mas enfim. E aqui estamos, começando cheio de energia, com muitas expectativas de trazer um pouco mais, compartilhar um pouco mais da nossa experiência, do que vem chegando para a gente, através, né, dos registros acásticos mesmo, que é lá onde que contém todas as informações, né? E é isso. Bom, todas apresentadas, a gente pode começar a falar. Nós pré-definimos um tema, mas por questão de organização, né, de pauta e tudo mais, mas é importante também dizer que nós estamos aqui nos colocando a serviço da espiritualidade, de algo maior, né? E que a gente já teve muitas provas de que nem sempre organizar uma pauta significa que ela será seguida à risca, né? Porque aqui nós somos instrumentos, na verdade, e a gente tem esse objetivo, a gente vai começar com isso, mas o fluxo vai para onde ele tem que ir. Perfeita colocação, Fê. A gente organiza uma pauta, pensa o que vai falar, aí começa aqui, já começa a sentir uma coisa, né? E você pensa, tem alguém querendo trazer algumas coisas, né? A gente começou a falar de registro acástico, né? E tem gente que não entende muito bem o que é isso, né? É importante a gente explicar um pouquinho, né? O que é o registro acástico, o que é a caixa, né? Eu posso falar ou vocês querem falar? Vocês Claro, gostam de pode falar falar. sobre isso? Pode falar. Eu falo e vocês complementam, né? É bom assim. Então imagina, você que está aqui nesse canal, você acredita que você já teve algumas vidas, né? Porque se você não acredita, eu acho que esse canal pode bagunçar sua cabeça, né? A gente já passou por várias vidas, inclusive em Atlântida, ou até antes, para a gente estar aqui, né? Eu tô como Camila, Fernanda, Crisa, mas na verdade nós somos mais do que isso, né? E a caixa é onde está registrado todas essas vidas, né? Toda essa parte nossa que a gente viveu. Não tem um dado momento que você para e fala, nossa, eu não sei por que eu estou sentindo isso. De onde vem isso? Não aconteceu nada aqui. Não consigo entender. Ou você tem uma certeza. Eu tenho certeza disso. Mas eu não sei por que eu tenho certeza disso. Tá bom. E foi aí que a gente foi descobrir no curso de registro acástico. Eu nunca tinha feito nenhuma leitura de registro. Nada. Completamente nada. E quando eu adentrei aquele ambiente, vamos colocar ambiente, porque não é bem um ambiente, é como se fosse uma biblioteca. Então imagina que você entra, tem uma biblioteca da sua vida. Aí a pessoa que vai fazer a leitura pega um livro, estou ilustrando, não é bem isso. Pega o livro, abre o livro e começa a falar sobre a sua vida. Mas fala de uma forma profunda e você do outro lado ouve. No começo você pensa, estranho isso aqui. Depois começa a dar um sentimento, uma coisa. Fala, nossa, faz sentido esse negócio. Que impressionante. E vai decorrendo as informações e de repente
você chora e você não entende por que você está chorando, né? Então, essa caixa tem toda a informação sua, né? E isso é uma coisa que a gente precisa saber de onde viemos, para saber para onde iremos, principalmente para saber quem somos nós hoje. Quem é você hoje? Você pode ter o seu nome do jeito que está, né, hoje, mas você é muito mais do que isso. De onde você saiu? Ah, nós somos a criação de Deus. Ah, legal, bacana. Vamos mergulhar nessa informação para saber, né, sobre essa criação? Então, a leitura kármica, ela é muito importante nesse sentido, para a gente saber. O que vocês têm para falar sobre isso, gente? Olha, complementando a Cá, é exatamente isso, e para quem nunca ouviu falar, não é a mesma coisa, mas é similar a um processo de regressão, digamos assim, né? Só que a regressão, ela é feita através da hipnose, e é acessado traumas ou questões específicas que estão sendo trabalhadas já num processo terapêutico em andamento. Qual que é a diferença? O registro akáshico, nós acessamos energeticamente essa biblioteca que existe de todas as vidas, de todas as pessoas encarnadas aqui nesse planeta, né? Então, ela é uma biblioteca muito vasta e ela fica num plano astral, numa outra dimensão, aqui do planeta, né? E aí o terapeuta akáshico, nós três somos, nós acessamos, então tem alguns protocolos aí de ancoramento, de conexão, enfim, e você acessa, né? É sempre com a permissão da pessoa, isso é muito importante, porque existe o livre-arbítrio, ele precisa ser respeitado. Então, a pessoa precisa te dar uma autorização formal disso, com a assinatura energética dela, que é o nome e a data de nascimento, nessa vida aqui. E algumas vezes as pessoas têm interesse de um tema específico, mas eu costumo dizer até que nem sempre aquilo vai ser revelado a quem quer fazer o registro o que ele quer, e sim o que ele precisa ver, o que a espiritualidade permite. Então, esse acesso é feito e é muito interessante porque eu mesma, sendo espiritualizada há muito tempo, acreditando em tudo isso, nas primeiras vezes foi exatamente essa sensação que a Cádia escreveu, né? De gente, que coisa estranha. E aí eu comecei a entender aqueles déjà vus, aquela coisa que todo mundo tem, assim, o meu sonho sempre foi fazer psicologia, como no meu caso, mas aí a minha mãe falou que não dava dinheiro e eu fui fazer publicidade. E aí você começa a entender que aquele seu amor por arte, por determinado lugar do mundo, por determinadas coisas, não são daqui. Ou até conexão com pessoas, né? E você vai escutando aquilo, a pessoa vai narrando aquilo, e acontece uma coisa extraordinária, assim, você se conecta na sua essência, energeticamente, porque não é uma coisa que dá para ser racionalizada, mas o sentir é muito potente. E, pelo menos para mim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque muitas vezes a gente quer entender questões muito profundas nossas que a gente não consegue sem o registro. O registro traz uma clareza tão grande como se levantasse um véu, assim. Pelo menos comigo foi assim, foi como se tivesse levantado um véu dos meus olhos. E aí eu consegui entender tudo. E existe muito ceticismo e a gente respeita, porque isso é sobre a crença de cada um, isso é muito pessoal, mas é uma experiência, assim, transformadora, eu diria. Que foi, na minha vida, foi muito transformadora. É, né? É. Continua sendo. Continua? Ou se continua? Eu vou dar um exemplozinho aqui que eu gosto muito de comparar os registros acásticos com o filme Divertidamente. Tem aquelas bolinhas do filme que fica as memórias. Então, assim, quando eu vou, né, eu
no meu caso, né? Quando eu vou acessar o registro acástico, eu imagino mais ou menos daquela forma, né? Aí vem a bolinha e ali eu consigo visualizar tudo, né? Mas em vez de ser só do presente, a gente acessa as vidas passadas ou até, né? Enfim, o que for permitido, né? Pelos nossos pelos mentores, né? Da pessoa, igual a Fê falou, e é um canal de cura também, né? Porque quando a gente acessa, hoje mesmo eu tive um acesso do registro que cada vez que a gente acessa é uma cura, né? Uma casquinha, a famosa cebola, né? Que vai saindo, descamando. E é isso, e é fantástico. E foi através dos registros acásticos, né, que nós nos juntamos, que nós acessamos informações que estávamos juntas em outras vidas, né? Desde o começo. E é por isso que a gente está aqui hoje, juntas, para trazer um pouco dessa informação que acessamos juntas, né? E estamos sendo guiadas para isso também, né? Através da espiritualidade, para trazer um pouquinho mais de informação durante esse período que nós estamos passando da transição planetária e da ascensão da humanidade também. Importante falar sobre a transição, né, planetária, porque muita gente não entende, né, como que funciona a transição, né? E nós acessarmos, então, o registro, a leitura desse Akasha individualmente, né, faz a gente conseguir entender como fazer essa transição, né? O que é a transição planetária, que tanta gente fala, né? Eu fiz parte de uma religião bem específica que eu gostei, que foi a Umbanda, eu ouvia sobre transição lá dentro, né? Mas não tinha uma explicação, o que é essa transição, né? Hoje eu consigo entender, né? A gente está aqui numa dimensão, a dimensão física, né? Que é a dimensão da 3D, de carne e osso, né? A gente toca. Ah, mas se a gente acessa o Akasha, e o Akasha, a gente sente tudo aquilo. Qual que é a diferença, então, né, da 3D para o etérico, né, para a quinta dimensão, que é o nosso caminho que a gente está trabalhando, né, atuando para chegar nessa dimensão, né, de quinta dimensão. Então, o nosso propósito, inclusive aqui do canal, é isso, né, é auxiliar você a você entender como fazer para descobrir quem você é, acessando esse Akasha também, e principalmente caminhando para essa quinta dimensão, né? Porque eu acho que essa coisa de transição planetária, né, é falado em todas as religiões que são espiritualistas, né, que acreditam em reencarnação. Então, no espiritismo, no kardecismo, na Umbanda, né, no budismo. Só que eles vêm com roupagens um pouquinho diferentes. Eu venho de uma família kardecista, eu fui criada no kardecismo, né? E desde que eu era jovem, assim, adolescente, a gente ouvia falar que a Terra deixaria de ser um planeta de provas e expiações e passaria a ser um mundo de regeneração. E eu não entendia aquilo, né? Eu ficava me questionando assim, mas tá, e aí? O que isso na prática significa? Então, um mundo de regeneração não tem justiça, não tem violência, não tem pobreza, não tem dificuldade, né? E, pelo menos para mim, as respostas eram muito vagas, porque a impressão que passava era que o que mudaria era o fora, era o externo, né? Era o planeta. Quando, na verdade, a transição planetária é muito mais sobre dentro. Nós expandindo a nossa consciência, nos curando, né? Nos reconhecendo em essência quem somos, e a partir daí, automaticamente, quando você se conhece, quando você está dentro do seu propósito, quando você se cura, o
que você quer, né, manifestar? Você quer manifestar o amor? Você quer manifestar isso, ajudar outras pessoas a manifestarem isso também? Porque está todo mundo no mesmo bolo, a gente está no mesmo lugar. Então, eu não posso ter um pensamento egoísta, individualista, de que só eu vou ascender, né? Vou expandir, vou evoluir, porque não estou sozinha nesse mundo. Então, para mim, pelo menos, entender essa diferença fez toda a diferença. Porque quando a gente escuta assim, a gente está passando por um momento de transição planetária, né? Parece balela, porque você vê o noticiário, está tudo, dependendo da ótica de quem vê, cada vez pior. As pessoas só reclamam, os índices de suicídio, de depressão só aumentam doenças, então você fala, não, tem alguma coisa errada, isso é mentira, estou sendo enganada. E aí vem a descrença, o questionamento da própria fé. Eu passei por esses processos todos. Vem a revolta. Só que, na verdade, pelo menos no meu processo, eu entendi que eu estava interpretando os fatos de maneira equivocada. Na verdade, foi aí que eu entendi que eu eu respeito e tenho muito amor por várias religiões que me trouxeram muito aprendizado, muita cura, muito auxílio espiritual, mas eu cheguei no momento da minha trajetória de que eu acredito que a religião ela é uma conexão do ser humano com algo maior. E muitas pessoas ainda precisam disso, né? Do concreto, talvez, de um protocolo. E isso não é um julgamento, né? Isso é uma percepção minha. Mas eu cheguei no momento da minha jornada em que, embora eu respeite todas elas e tenha amor por algumas delas, eu não preciso mais de uma religião para me guiar. Eu posso ser mestre de mim mesma, né? Porque eu sinto, me reconectei com a minha verdadeira essência. Então, eu sei o que ressoa no meu coração. Eu consigo entender sentindo o que faz sentido para mim. E, para mim, a transição planetária é isso. É você olhar para dentro, porque a solução, as respostas, a cura está sempre dentro. E nós somos condicionados na Matrix a projetar tudo fora. Está sempre no outro, está sempre num salvador que nunca chega, está sempre numa história que alguém te conta, num protocolo ali que você precisa seguir, e se você não seguir, você vai ser punido por um Deus vingador que castiga. E eu não acredito nisso, eu acredito que sim, toda ação tem uma reação, mas a gente precisa ter autorresponsabilidade também. Eu não posso esperar de fora. Então, o trabalho é sempre dentro, é sempre interno. E aí, quando você cura dentro, reverbera fora, as pessoas mais próximas. Não é feito cadeia, né? Que eu sou consteladora tem muito a ver com um campo morfogenético, com um campo sistêmico, com um inconsciente coletivo, que existem muitas comprovações científicas, inclusive, disso, né? Então, eu acho que o ponto é cada um encontrar o seu caminho, aquilo que ressoa. Não importa qual rumo você vai tomar, o que importa é que essas conexões te ajudem a se reconhecer e a encontrar o seu próprio caminho nesse processo. Interessante que hoje eu ouvi algo muito interessante que sobre a transição, né? O outro sou eu e eu sou o outro, né? A gente vive falando isso, né? E a transição é o que você falou, né? A regeneração é o quê? É a gente sair desse conceito que todo mundo tem que estar sofrendo, todo mundo tem que estar naquela dor. Não, a gente pode viver bem, a gente pode ver a beleza do outro, né? E enquanto eu estava ouvindo isso, eu estava andando pela rua e aí eu comecei a observar as pessoas.
né? Porque é automático você andar na rua, olhar para o outro e olhar o defeito dele. Ah, ela é gorda, ah, ela é isso, ah, ele é aquilo, olha aquilo dali, tem uma tatuagem. A gente fica o tempo inteiro olhando as pessoas e julgando, olhando o defeito, olhando o que ela tem de feio, enfim. E aí, quando eu estava ouvindo isso, eu comecei a olhar as pessoas com um outro olhar, né? Eu comecei a ver a parte boa, porque a gente pode fazer esse exercício constantemente, né? De olhar o lado bom das coisas. Jogo do contente da Poliana, né? Que funciona, porque é bom para exercitar a nossa mente a sair desse caos e olhar tudo de uma forma mais amorosa, né? Olhar cada coisa de uma forma mais amorosa. A folha que você está escrevendo, da onde que ela vem? Ela vem de uma árvore. Ela deu a vida dela para você estar escrevendo. E aí a gente vai começando a entender essa parte da transição. Que a parte da transição planetária, ela vem em conjunto com a parte da nossa ascensão da consciência. Então, ela está andando junto, né? Não adianta o planeta fazer a transição e a humanidade ficar. Nós temos que acompanhar, né? Ficar os dois na mesma frequência. Então, por isso que, assim, tanta coisa está acontecendo, porque é necessário trazer à tona toda essa movimentação, para todo mundo começar a chegar nessa consciência do planeta, né? Chegar nessa consciência que a gente tem que chegar na mesma frequência, tem que ter um respeito mútuo um pelo outro, pelo planeta, por tudo que está aqui, né? Porque o planeta, ele nos dá tudo, ele nos dá a moradia, o planeta Terra, né? Gaia nos dá a moradia, nos dá a comida, nos dá a proteção. Então, a gente tem que ter essa consciência também com o planeta, né? E a gente começar a mudar o olhar, porque tem uma frase que apareceu para mim, né? E eu falo que ela é maravilhosa, porque juntos nós somos um, né? Se a gente olhar juntos, nós estamos todos juntos dentro desse planeta. O planeta é o quê? Ele é um. E juntos nós somos luz. Então, também, né? Nós somos a luz divina, porque estamos todos aqui. Porque não é só eu que tenho o divino dentro de mim. Toda a energia, né? Aí a gente entra dentro da física quântica, toda a energia, né? Um lápis que está aqui, ele é uma energia, ele é um ser, por que não? Ele tem átomos da mesma forma que eu tenho, da mesma forma que um anel. Então tem que respeitar, a gente tem que aprender a ter esse respeito, a olhar de forma diferente para tudo que está ao nosso redor. Começar a olhar com esse olhar de amor mesmo, né? Do que é o outro. Não é só o outro ser humano, é qualquer ser, qualquer energia, porque tudo é energia, até o vento. Você não vê o vento, mas você não sente o vento, né? Bater em você. E aquilo é o que? É uma energia também, né? Então tudo é energia, tudo tá aí. E quando você começa a ver essas coisas assim, você começa a elevar a sua consciência, a sua frequência. E aí você chega a um salto quântico, né? Que é o que a Camila falou lá no começo. Por quê? Você começa a perceber tudo que está ao seu redor, vivendo no momento presente. Porque você só consegue também dar um salto quântico, né? Entrar nesse processo de despertar quando você começa a estar presente, viver o agora, que isso é importante. É você observar cada detalhe que está do seu lado, né? Isso faz parte da gente estar aqui nesse processo,
todo de transição e ascensão. Perfeito. Vocês falaram tantas coisas boas, né? Achei incrível, porque conectou tudo, né? O que me veio muito foi para você conseguir também viver nessa presença, né? Conectando o que você falou, a gente precisa trabalhar mesmo uma reforma íntima, trabalhar nós mesmos, né? Quando a Fê fala de que a transição é interna, e é o que eu acredito, né? Não, o planeta está mudando, tudo bem, o planeta também está fazendo a transição dele, também está tendo mais erupções, tempestades solares vindo para cá, para organizar essa energia planetária. Mas isso também ocorre aqui dentro, né? E para a gente reconhecer que a gente tem luz aqui dentro, a gente precisa olhar para algumas coisas dentro de nós, que é essa reforma íntima, né? E como que a gente faz isso? Com esses acessos, até mesmo com a constelação, com a Fê, que também é uma forma de acessar, né, o registro akáshico, constelação. A Crisa também tem várias ferramentas interessantes para fazer acessos, assim. Porque é através dessa cura que a gente consegue elevar a nossa vibração, né? A gente precisa trabalhar essa cura, essas dores que a gente sente, que muitas das vezes eu percebo muito bem, né, eu faço análise, né, com psicólogo, e eu percebo que muitas dores, elas não vêm só daqui, elas vêm de outras vidas, né? Então, a medicina, a ciência estuda bastante coisa muito relevante, muito importante, mas existem outras técnicas, outras formas de trabalho que vão atuar de maneira mais profunda. Você precisa estar aberto, né, para acessar essa profundidade dentro de você também. E quando eu digo reforma íntima, eu falo até por mim, né? Não estou aqui para contar coisas da boca para fora, é o que a gente sente na pele, né? Da gente olhar e reconhecer a potência que você é, reconhecer que mesmo que você às vezes se sinta uma pessoa diferente demais, uma pessoa que não faz parte desse planeta, porque eu já senti isso várias vezes, né? Tenho certeza que vocês já sentiram isso desde pequena, né? Nasceu já olhando e falando, nossa, os amigos, nem amigo tem direito, né? Porque se tem aqueles amigos estranhos, tá? Assim, no contexto geral, a gente precisa se conhecer quem nós somos. Porque quando acontecer, tudo isso que está acontecendo, né, que a Fê trouxe e me veio muito, né, desse medo que a Matrix traz, né, na verdade, o planeta ele está melhor do que antes. É só acessar os registros akáshicos. Você vê o tanto de morte que teve, falta de piedade, falta de amor mesmo, né? Me veio muito um ser muito importante, que foi Sananda, e tem um nome de Jesus também, né? Como todos conhecem. Crucificaram ele. Vocês conseguem perceber isso? Naquela época, como as pessoas morriam, não tinha leis, não tinha ordem, não tinha nada. Só morria, matava, pronto. Isso foi acumulando com todas as vidas, acumulando. A gente está muito melhor hoje. Mas, quando coloca informação, eu lembro daqueles jornais, nossa, não aguento nem pensar nesses jornais que passam na TV. A última notícia é a notícia boa. Às vezes nem tem, hein? Ele volta lá na primeira com novidades. Sangra, tá saindo sangue assim da TV. Aí vem falar, ó, gente, o céu hoje tá azul. Aí todo mundo... Nossa, a pessoa nem percebe, né, essa informação, porque ela só viu desgraça. Né? Eu prefiro muito mais hoje ver um conteúdo aqui, né, por exemplo, no YouTube, do que ficar vendo essas coisas. A gente tem que escolher. A gente tem que escolher onde a gente... Essa reforma íntima, essa transição planetária está aqui dentro.
Você tem que escolher. Está na sua mão essa escolha, né? Essa escolha de fazer diferente. Ai, a vida tá ruim, vai continuar ruim se você continuar falando, né? E tá ruim. Ela pode ficar boa. Ela vai ficar boa, porque você tem força dentro de você, você tem luz, você tem uma equipe espiritual com você. E pessoas aqui também, aqui de carne e osso, também para falar sobre isso. Vocês não concordam? Super concordo, Ká. E até complementando o que você falou, eu falo por mim também, né? Eu cheguei num momento da minha jornada de autoconhecimento que eu falei, agora eu quero encarar as minhas sombras, porque eu percebia que eu ia buscar a cura, eu ia buscar e eu não saía do lugar, eu parei de avançar. E quando a gente para de avançar, tem alguma coisa errada. Você estagna por alguma questão. Então, é questão de ego, o seu inconsciente te sabota, né? E a terapia mental, Jung, Freud e tantas outras técnicas, elas são respeitáveis e são importantes, mas como você falou, elas ficam só na camada mental. E no meu caso, eu percebi que aquilo ia além. Então, escolher olhar para as próprias trevas é uma mensagem desde Jesus, né? Conheceis a verdade e a verdade os libertará. O que é a verdade? Eu acho que tem muito a ver com uma frase que eu escutei hoje, que é assim: a gente não está aqui nessa vida para sobreviver como somos ensinados desde que nascemos. Nós estamos aqui para manifestar. E manifestar o quê? O que você quer manifestar? Então, eu quero manifestar o meu melhor. E quando eu falei, eu quero olhar para as minhas sombras, o que são as sombras? É aquilo que está na gavetinha escura ali. Não é o seu lado demoníaco, não é nada disso, que também é tão distorcido, né, pela sociedade, pela Matrix. Na verdade, é você olhar aquilo que dói, que tem a ver com a sua infância, que tem a ver com questões sistêmicas, que te machucou profundamente. E não é fácil, não é confortável, é muito desconfortável, requer muita coragem. E eu conheço pessoas que desistiram e tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo e é preciso respeitar isso, é preciso acolher também as nossas limitações. Mas olhar para as próprias sombras é o que vai ser o divisor de água na tua vida, porque não é que você deixa de ter problema. O fora continua existindo. Agora, o que muda, como que muda dentro, como que você vai olhar o mundo, né? Você vai focar no que é ruim ou vai focar no que é bom? Você vai olhar o copo meio cheio ou meio vazio? É um clichê, mas é muito verdadeiro. E acontece todo dia, e as pessoas estão vivendo tão no automático que elas não se dão conta disso, e que elas vão atraindo cada vez mais coisas mais emaranhadas para a vida delas, e a responsabilidade é delas mesmas, porque quando a gente muda a nossa frequência, a nossa forma de encarar tudo, deixando de se vitimizar, para se responsabilizar e decidir de fato mudar aquilo genuinamente, para ser fiel a si mesmo, não a ninguém, a própria verdade, a própria essência, você começa a vibrar numa sintonia diferente. E isso é comprovado cientificamente, como as ondas de rádio. Então, você vai sintonizar o quê? O que você quer sintonizar na sua vida? É o segredo, a lei da atração? Então, se você acorda de mau humor, chutando as pessoas, brigando no trânsito, você vai perceber que vai virando uma bola de neve e o seu dia que começa naquela vibe, ele termina muito pior. Diferente de quando você acorda grato por mais um dia, dando bom dia para as pessoas, praticando a generosidade, a empatia, que não é fácil. O mundo pode ser um lugar hostil, nem sempre a gente está bem, mas é um exercício diário. E quando você se dispõe a melhorar, tem que ter disciplina, tem que ter foco, porque nós seremos os primeiros a colher os frutos. E aí você vai mudando a sua energia, você vai mudando a sua vibe, você vai mudando a sintonia que você emite, e as coisas começam a mudar, e você fala, cara, não é possível. Se alguém me contasse, eu não ia acreditar. E não é mágica. É um trabalho diário, difícil,
mas que vale a pena, sabe? Aquela história do sonho, né? Que você sobe a montanha para ter a vista, e não é fácil subir. Tem os percalços, mas o que importa é que você vai aprender, revisitar coisas, curar coisas importantes, se conhecer melhor, saber nomear as coisas que você, as emoções que você tem, as mágoas, os sentimentos. E isso vai te ajudar a entender melhor as pessoas também, porque você começa a olhar o outro com vulnerabilidade como você tem. Que é o que a Crisa falou, você sai do julgamento e entra naquela proposta de, cara, talvez ele esteja passando por um processo como o meu, ou mais difícil do que o meu, ou esteja num momento como eu já estive, então eu vou ter mais generosidade. E aí isso vai virando um efeito cadeia, porque você faz isso para o outro, ele também vai replicar para o outro, e assim vai. E aí a gente está todo mundo aqui, então isso vai reverberar em tudo. Vamos lá. Exatamente, Fê. E é interessante, né? Porque quando a gente começa a mudar essa forma de pensar, de agir, de sentir, de dentro para fora, a gente muda a frequência. Aí fala assim: ah, mudei a frequência e tal, e as coisas mudam. Por quê? Você, quando você muda a sua frequência, você começa a ver as coisas de uma forma diferente, de dentro para fora, quem está ao seu redor vai mudando também. Por isso que é tão importante. Por isso que a gente está nesse processo todo. Porque a gente só muda o outro quando a gente muda primeiro. Não adianta eu querer mudar minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, se eu não olho para mim. Eu tenho que olhar para mim primeiro, mudar a minha forma de ser, buscar a minha essência, para depois eles vão ver minha mudança e eles vão. É automático, é muito automático. A gente vai sentindo, a gente começa a atrair pessoas que estão na mesma vibe que você, né? Que é o que vai aconteceu aqui com a gente, né? A gente vai se atraindo e a gente tem os momentos também que não tá legal e aí uma ajuda a outra e aí você eleva a frequência de novo. Então isso vai acontecendo. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu comecei a mudar, um monte de gente foi embora, namorado terminou comigo, perdi o emprego. Que legal! Isso é bom, porque não fazia parte do seu processo. Era uma máscara que você estava usando que não era você de verdade. Então, quando você começa a ser você mesmo, pessoas que não faz parte vão embora e outras vão chegar que vai te enriquecer, que vai trazer o seu autoconhecimento também, porque isso é muito importante, né? Porque, igual a Fê falou, esses processos que a gente tem, né, de cura, é você com você mesmo. E conforme você vai se conhecendo, quando você vai para a sombra, né, a famosa sombra, em vez de você ficar aí, né, 5 dias, não, é 5, não, 3 dias, né, gente, de escuridão, que eles falam aí, Sim, é. os 3 dias de escuridão é você com você mesmo. Não existe apagão, luz apagada, nem nada. É você com você mesmo. Então, conforme você vai, né, passando, se autoconhecendo, a gente está aqui, a gente compartilha as nossas sombras, o nosso processo de escuridão. Tem vezes que dura 2 horas só. A gente põe rapidinho a luz e volta. Então, por quê? A gente já está, a gente começa a se autoconhecer, e aí você vê, pô, cheguei nesse lugar, tá ruim, tá dor, qual que é a dor? Acolhe a dor, veste ela, acolhe, abraça. Não, beleza, já passou, foi, gente. Bora para outra, pode vir mais. Estou pronta, vem de novo. E assim você vai. E a gente vai crescendo, vai expandindo cada vez mais, tendo mais conhecimento, mais consciência, e com isso a gente vai ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, né?
é visível que você muda, quem está ao seu redor vai mudando. E quem não está disposto a mudar vai embora. Tchau e benção. Tá tudo bem. Faz parte, né? E como vai chegar outras pessoas também, né? Tem gente que não vai, como a gente já sabe aqui, que tem gente que foi, né? E vai vir gente nova. E assim a gente vai entrando nesse processo todo, que a gente já saiu total da pauta que a gente tinha feito. Eu dei Completamente. spoiler, hein, pessoal? Tá vendo como Eu que as sabia. coisas vai fluindo da forma? E engraçado é que a gente está falando tudo que eu vim pensando e ouvindo no caminho para cá. Impressionante isso. E para mim é desde do dia que eu tirei cartas, né, de tarô. Tinha informação ali, mas deixa. Tá bom. Obrigada por trazer as informações. Mas foi ótimo, porque a gente já tem a pauta pronta para o próximo encontro. Olha só. Exatamente. Talvez, pode ser que aconteça tudo de novo, ou não, né? Ou Mas não. aí, quem viver verá, né, gente? Então, Acho que essa foi uma introdução também, né? Uma introdução importante para todo mundo saber, conhecer a gente, saber de onde a gente vem também, como que a gente se conectou. E tem muito mais coisas, né? Porque, gente, se abrir o nosso grupo, se entrar no nosso grupo, você vai descobrir. mas é muita história para um dia só. Então, precisam ser muitos dias para a gente ir atualizando todo mundo. Mas foi ótimo, gente. Gratidão de fazer parte dessa egrégora, desse reencontro. E que nós possamos estar mais vezes aqui, trazendo mais experiências, mais trocas, mais aprendizados, que a gente também aprende muito mais do que compartilha, né? Na verdade, a gente. Uma vez eu li sobre isso, né? Que a gente exercita mesmo, né, tem a sabedoria quando a gente compartilha. Não adianta só a gente estudar, guardar toda a informação. Aí essa informação vai virar o quê? Não, você precisa trocar. E quando você troca, você aprende muito mais. Muito mais. Né? E aqui tem uma egrégora muito especial que nos acompanha e nos auxilia bastante, né, nessa caminhada. Eu sou muito grata a essa egrégora, sou muito grata a vocês por estar aqui nesse momento tão especial, porque é isso, não é fácil, né? A gente está falando muita coisa aqui que não é tão simples assim. É uma caminhada, e quando você percebe que tem pessoas que também estão nessa caminhada, aí a caminhada fica um pouquinho mais leve, ela vai ficando mais leve, até que você começa a ajudar outras pessoas. É assim que funciona. Exatamente, tá? E assim, agora eu vou fazer, né, merchandise. Vamos lá. Bora. E qual que é o nosso objetivo maior desse canal? É a gente trazer as nossas experiências e trazer também o que está sendo trazido para a gente, né? E compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque faz parte da nossa história, não é só da minha, da Fê e da Cá. Faz parte da história da humanidade. Então, a gente vai trazer esse conteúdo também aqui para vocês. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre tudo isso, né, sobre a origem, né, como tudo começou no planeta, então acompanhe a gente nesse canal a partir de agora, porque a gente vai trazer sempre essas novidades, trazer esse conhecimento, compartilhar o que a gente está acessando, os registros, né, do nosso planeta, das informações que está chegando para a gente, e a gente vai compartilhar aqui com vocês. Por quê? Porque conhecimento nos traz sabedoria. E quando a gente tem a sabedoria, a gente tem discernimento de tomar decisões corretamente. Então, é muito importante a gente ter conhecimento, porque com o conhecimento, a gente também gera o autoconhecimento, né? Então, é importante buscar esse conhecimento, também buscar, igual a Ká falou, nós temos uma egrégora muito forte com a gente aqui, que nós já acessamos, já sabemos quem está trabalhando com a gente, né? Então, assim, não é qualquer
né? Qualquer base, a gente está sendo amparado. Então, são informações reais mesmo. Então, não é... Porque isso é muito importante também, o que você escuta por aí, né? Porque está chegando cada vez mais informações, então a gente tem que ficar atento a essas coisas também. E o nosso objetivo é esse, é trazer essas informações para vocês, para a gente conseguir cada vez mais trazer esse conhecimento mesmo, né? Porque conhecimento, igual eu falei, nos traz a sabedoria. E a sabedoria a gente consegue chegar cada vez mais no nosso eu divino, né? Na nossa essência divina, na nossa divina presença. Muito bem, é isso, gente. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os arrobas pessoais de cada uma de nós, se vocês tiverem curiosidade, quiser conhecer um pouquinho mais. E eu acho que o mais importante é sentir se ressoa em você. Aí é só confiar no processo.